Estou muito feliz de estar aqui com você novamente. About 2 years ago, and had such a wonderful time, I decided to come back again. Eu estive com vocês mais ou menos há 2 anos atrás e eu decidi voltar novamente para estar com vocês. I am on a sabbatical from my church in Easton, Pennsylvania. Eu estou num período sabático, período de descanso da minha igreja que fica lá em Easton Town, na Pensilvânia. I tell people that I'm trying to follow Jesus. Eu digo para as pessoas que eu estou tentando seguir Jesus. Our church was 100 years in Bethlehem. A nossa igreja ela teve 100 anos lá na cidade de Belém. 6 years ago, my wife and I moved to Nazareth. E mais ou menos 6 anos atrás, eu e minha esposa nos mudamos para a cidade de Nazaré. And in September, I finished 33 years at my church. E em setembro eu completei 33 anos pastoreando a igreja. And I told the people it was time for me to go part-time. E aí eu disse para a minha igreja, agora é hora de eu só trabalhar part-time. So this enables me to come and visit you. E por causa disso, então, agora eu tenho a disposição e a habilidade de poder visitar outras igrejas. Next month, my wife and I will be married for 48 years. No próximo mês, eu e minha esposa vamos estar casados já há 48 anos. A gente tem 4 filhos, 2 boys and 2 girls. 2 meninas e 2 rapazes. And God gave them to us in perfect order. E eles nasceram todos com perfeita saúde. Boy, girl, boy, girl. Perfeita ordem. Rapaz, uma menina, rapaz, uma menina. And now we have 9 grandchildren. E agora a gente tem 9 netos. 6 boys and 3 girls. 6 rapazes e 3 meninas. And the boys include triplets. E os meninos, a gente tem trigêmeos. They live in Florida and they're 7 years old. E eles moram hoje na Flórida e estão com 7 anos de idade. A little girl went to church for the first time with her grandmother. Uma menina ela foi pela primeira vez com a sua avó. And as they were on the way home, the grandmother asked the little girl how she liked the church service. E conforme ela estava no caminho de volta para casa, a avó perguntou para a menina se ela tinha gostado da igreja. And the little girl said, I liked the music. A menina disse, eu gostei da música. But the commercial was too long. Mas o comercial foi longo demais. I wish I could speak Portuguese. Eu desejo que eu pudesse falar português. I have been to Brazil 3 times. Eu já estive no Brasil 3 vezes. 1994, 1994, 96, em 96 and in e 2006. 2006 And I love Brazil. Eu amo o Brasil. God has given me the privilege to minister in a number of countries, Deus me deu a oportunidade de eu ministrar em vários países, but Brazil is my favorite. mas o Brasil I love the people, eu amo as pessoas, and I love the countryside, eu gosto do interior do país. and I love the food. Tudo bem, tudo bem. I want to share with you this morning Eu quero compartilhar com você essa manhã on the subject of the invisible hand of God at work. Hoje eu quero falar para vocês a respeito da a mão invisível de Deus a trabalho. Have you experienced God's hand at work in your life? Você já experimentou o trabalho da mão de Deus na sua vida? Amém. Amen. I found out too that there are 3 words that are the same everywhere I've traveled. Tem 3 palavras que elas são a mesma quando eu viajo em várias línguas. Amen or Amen. Amém, ou amém, Hallelujah. aleluia. And Coca-Cola. This morning we're going to look at a passage from the Bible from Joshua chapter 4. Essa manhã nós vamos ver na Bíblia a passagem de Josué capítulo 4. Moses had now died, and Joshua was to take over and lead the children of Israel into the promised land. Moisés aqui, ele faleceu e agora era a hora de Josué liderar os filhos da nação de Israel, agora a terra prometida. Joshua was a man of great faith.
Josué era um homem de muita fé. He was very committed to the Lord. Ele era muito comprometido ao Senhor. And the story we're looking at is the crossing of the Jordan River. E a passagem que a gente vai ler agora é a travessia do Rio Jordão. Verses 14 through 24. Dos versos 14 ao versículo 24. Josué, capítulo 4, do versículo 14 ao 24. A palavra diz assim: Neste dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias de sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos seus sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puserem na terra seca, as águas do Jordão se tornarão ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês, e acamparam-se em Gilgal, do lado oriental de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou-se Josué em coluna em Gilgal, e disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significa estas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passeis como o Senhor vosso Deus fez o mar vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém. When God's people crossed the Jordan River on dry ground, quando o povo de Deus atravessou o Jordão em terra seca, they were able to experience the invisible hand of God at work. Eles tiveram a oportunidade de experimentar a mão invisível de Deus a trabalho. The Bible tells us that God did this miracle A palavra de Deus diz pra gente que Deus fez esse milagre so that all the people of the world would know that His hand is powerful and mighty. para que todos os povos da terra soubessem que a mão dele é poderosa. For many years, I've been interested in the subject of the hand of God. E por muitos anos eu estive interessado nesse assunto a respeito da mão de Deus. As you read the Bible, you will find many places where it speaks about the hand of God or the hand of the Lord. Em muitos lugares na Bíblia você vai ver que a palavra de Deus fala a respeito da mão de Deus ou da mão invisível de Deus. There are over 200 references to the hand of God or to the hand of the Lord. Existe mais de 200 referências a respeito da mão de Deus. For instance, here are a few examples. Por exemplo, nós temos alguns exemplos aqui. When Ezra the scribe was about to lead the people out of Babylon, quando Esdra ele descreve quando o povo estava a ponto de deixar a cidade de Babilônia, so they could go back to Jerusalem and rebuild the temple, e eles iam voltar então para Jerusalém e reconstruir o templo. Ezra approached King Artaxerxes. Então Esdras ele aproximou do rei Artaxerxes. And this is what he said: E foi isso que ele disse: the hand of our God a mão do nosso Deus is upon all them for good está sobre todos eles para o bem who seek him, daqueles que o procuram. but his power and wrath Mas o seu poder e a sua ira are against all them who forsake him. está contra todos aqueles que forem contrários a ele. Ezra said, if you seek God, his hand will be upon you. Então o que ele está dizendo aqui, que se você procurar Deus, a mão dele vai estar sobre você. A number of times in the book of Ezekiel, E muitas vezes no livro de Ezequiel, Ezekiel said, his strong hand was upon me. muitas vezes Ezequiel diz que a mão forte de Deus estava sobre a vida dele. Do you remember when
David sinned before God, Você se lembra quando Davi ele pecou diante de Deus? he allowed his lust to control him. Ele deixou que os seus desejos da carne controlassem a sua vida. And he committed adultery with Bathsheba. E ele acabou caindo em adultério com a Betseba. And then he had Uriah, Bathsheba's husband, killed. E aí ele acabou levando Urias a ser morto na batalha. And David was filled with shame and guilt. E aí Davi então ficou cheio de vergonha e de culpa. And about a year later, E depois de um ano, he repented. ele se arrependeu. And he was broken before God. E ele se humilhou diante de Deus. And then he wrote Psalm 32 and Psalm 51. E aí ele escreve então o Salmo 32 e o Salmo 51. In Psalm 32 verse 4, this is what David said. E no Salmo 32, versículo 4, é o que Deus diz. Day and night your hand was heavy upon me. Your hand was heavy upon me. Just that one phrase. A sua mão pesada estava sobre mim. David knew what it was like to have God's heavy hand upon him. Davi sabia o que significava ter a mão de Deus pesando sobre a vida dele. But after David turned back to the Lord and repented, Mas depois que Davi ele se voltou para Deus e se arrependeu do seu pecado, now God's hand was the hand of blessing upon him. agora a mão de Deus já não era uma mão que pesava, mas a mão que abençoava a vida dele. When the gospel was preached in the city of Antioch, Quando o evangelho foi pregado na cidade de Antioquia, Acts chapter 11 verse 21 tells us Atos capítulo 11, versículo 24 diz pra gente that the hand of the Lord was with them, que a mão do Senhor estava com eles. and a great number believed E um grande número de pessoas creu and turned to the Lord. e se converteram ao Senhor. For many years, I was interested in the subject of the hand of God. E por muitos anos, então, eu estive interessado a respeito desse assunto da mão de Deus. And I thought, if I ever wrote a book, this is what I would like to write about. E eu pensei, se um dia eu escrever um livro, esse é o assunto que eu gostaria de um dia escrever a respeito. It's amazing how God guides us. É incrível como é que Deus dirige as nossas vidas. I actually have recently had a book published entitled The Invisible Hand of God at Work. E eu recentemente tive a oportunidade então de publicar um livro que é intitulado A Mão Invisível de Deus. And the subtitle is An Extraordinary God Experienced in an Ordinary Life. E o subtítulo desse livro é Um Deus Extraordinário experimentando da experiência de uma vida ordinária para nós. Ordinary. Na vida de uma pessoa, uma vida ordinária. So how did God lead me to write this book? Então, como foi que Deus me levou a escrever esse livro? First of all, I would say I had many excuses why I couldn't do it. Primeiro, eu quero dizer para você que eu tinha um monte de desculpas do porquê que eu não podia fazer. We all have excuses why we can't do certain things. Todos nós arrumamos muitas desculpas para dizer que a gente não pode fazer algumas coisas. And my main excuse was I didn't have time. E a minha desculpa principal é de que eu não tinha tempo. God had called me to be the senior pastor in a large congregation. Deus me chamou para ser o pastor principal de uma igreja muito grande. For the last 12 and a half years, I've had a weekly television program. Pelos últimos 12 anos e meio, eu tinha um programa de televisão semanal. I'm a part-time regional minister with the North American Baptist Conference. Eu sou um pastor regional junto da conferência norte-americana. And have 15 churches to encourage pastors. E eu tenho 15 igrejas debaixo da minha supervisão para encorajar. I like to travel to the mission fields. E eu gosto de viajar para o campo missionário. And besides all of this, I'm a father. E além de tudo isso, eu sou um pai. A husband. Eu sou marido. And a grandfather. E agora eu sou também avô. So I said, forget the book writing idea. Então, sabe uma coisa? Esquece desse negócio de escrever um livro. I could never do it. Eu não vou nunca conseguir fazer isso.
But God convinced me He wanted me to. Mas Deus me convenceu de que Ele queria que eu fizesse. How did He convince Como me? é que Ele me convenceu? First of all, through His Word. Primeiro, através da palavra dele. Psalm 145, verse 4, O Salmo 144, verso 4, says that one generation shall praise your works to another. diz que uma geração deve declarar o seu trabalho para a próxima geração And shall declare your mighty works. e deve declarar os grandes trabalhos do Senhor. Na As nossa vida. Christians, we have a responsibility to pass on to the next generation Como cristãos, nós temos a responsabilidade de passar aquilo que aprendemos para a próxima geração, of what we have experienced in our relationship daquilo with que a God. gente experimentou no nosso relacionamento com Deus. I have children that I need to impact for Christ. Eu tenho crianças que eu devo impactá-las para Jesus. And now I love teaching my grandchildren about the Lord. E agora eu amo fazer esse papel de ensinar os meus netos a palavra de And Deus. when I'm with my grandchildren, I do two things. Quando eu estou com os meus netos, tem duas coisas que eu faço com eles. I play the tic-tac game. Eu brinco do negócio, do jogo do tic-tac. And I buy tic-tacs, the multicolored ones. E eu compro aquelas balinhas tic-tac e compro várias de cores diferentes. And my grandchildren love to guess what color will come out when I shake it. E eles gostam de tentar adivinhar qual a cor da balinha que vai sair quando ele chacoalhar e abrir. And then after I give them a tic-tac, I teach them from the Bible. E cada vez que eu dou uma balinha de tic-tac para eles, aí eu ensino uma coisa da Bíblia para eles. And I hope you are teaching your children E eu espero que você também esteja ensinando os and seus your filhos grandchildren e os seus netos about the wonderful things that God has done. a respeito das coisas maravilhosas que Deus tem feito na sua Do vida. your children and grandchildren know how you became a Christian? Será que seus netos e os seus filhos sabem como é que você se tornou um cristão? Have they heard those wonderful stories of how God answered prayer in your life? Eles têm ouvido a respeito daquelas histórias maravilhosas de como é que Deus escutou a sua oração? So God convinced me He wanted me to pass on Então Deus me convenceu que eu tinha que passar isso para as gerações da minha wonderful família. things that God had done in my life. Coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida. And then God used people to convince me E I should write a Deus book. usou também pessoas para me convencer que eu deveria escrever esse livro. I'd come back from Brazil on a mission trip Eu estava voltando de uma missão no Brasil or wherever I'd been traveling and people would say, e da onde eu estava indo, you need to write a book and share these things with other people. e as pessoas diziam, você deveria escrever a respeito desse testemunho e compartilhar com outras pessoas. God sends people across our paths. Deus, Ele envia pessoas nos nossos caminhos. There were at least 12 people that I know of who crossed my path E tem pelo menos 12 pessoas que eu me lembro que passaram pelo meu caminho who said to me, you should write a book. e disseram para ele, você deveria escrever um livro a respeito So disso. God used His Word, Ele usou a sua palavra, He used people, Ele usou as pessoas He used perfect timing. e Ele usa o tempo perfeito para as Do coisas. you believe that God's timing is perfect? Você acredita que o tempo de Deus é perfeito? Amen. In November of 2012, Em novembro de 2012, my elders at our church asked me what I was thinking about for the future. os elders da nossa igreja me procuraram e perguntaram o que nós estávamos planejando para o futuro. They knew that in a couple of months I would be turning 65. Eles sabiam que daqui a alguns meses eu estaria me tornando 65. So they wanted to know, am I thinking about retiring? Aí eles queriam saber, você está pensando em se How aposentar? long am I going to stay in this church? Quanto tempo você ainda vai ficar nessa igreja? And I told them I was not interested in retiring. E eu disse para eles que eu não estava interessado em aposentadoria. And as long as I had strength and wisdom, I wanted to keep ministering. E meu pensamento era, enquanto eu tivesse força para ministrar, eu queria estar no ministério fazendo. I said to the elders, if you give me the month of February, I would like to get started writing a book. E eu disse para os elders da nossa igreja, se vocês me derem o mês de fevereiro, eu gostaria de usar para que eu começasse a escrever esse livro. They said, yes, you can have that month to get started. E ele falou, tá bom, então você pode tirar esse mês para você começar o seu livro. But they didn't know at that time, and I didn't know at that time, Mas eles não sabiam, nem eu sabia que naquela hora that I would be having my second back surgery.
que eu estaria passando pela minha segunda cirurgia das costas. And I would need 3 months to recover. E eu ainda precisar, depois da cirurgia, mais 3 meses para me recuperar. So now God gave me the time. Então, agora Deus me deu o tempo que eu precisava para escrever. I had 4 months to get started. Eu tinha 4 meses para então começar esse trabalho. And my goal was to get the first draft finished in that 4-month period. E o meu objetivo era que eu terminasse, né, o primeiro rascunho de todo o livro nesses 4 meses que eu tinha. And praise the Lord, that goal was reached by God's E grace. graças a Deus, pela graça dele, eu consegui alcançar esse objetivo. Then the past 3 years, I've been re-editing. E aí, nos últimos 3 anos, eu tenho, né, corrigido, editando novamente aquilo que eu já havia escrito. So last June, finally, the final book was finished. E aí, no último, né, junho, finalmente o livro ficou pronto. And God has given me the privilege of sharing this subject. E Deus tem me dado o privilégio de compartilhar esse assunto. There are numerous examples in the Bible of the invisible hand of God at work. Tem muitas passagens na Bíblia a respeito do trabalho da mão invisível de Deus. You can't see God's hand, Você não pode ver a mão de Deus, but you can't see the wind either. mas você também não pode ver o vento. But you experience the wind. Mas você experimenta o You vento. feel the power of the wind. Você vê o poder do vento. And no one needs to convince you the wind is real. E ninguém precisa convencer você de que o vento é real. And when you walk with the Lord, E quando você anda com o Senhor, there will be many things happen in your life. tem muitas coisas que vai estar acontecendo na sua vida. And you'll be able to say, this is the invisible hand of God at work. E você vai poder então dizer que essa é a mão invisível de Deus trabalhando na minha vida. God delivered his people in a time of great need. Deus, ele cuida das pessoas, principalmente no tempo de grande necessidade. When the children of Israel were brought out of Egypt, Quando os filhos de Israel foram levados para fora do Egito, the Bible tells us in Exodus chapter 13, verse 3, a Bíblia diz para a gente em Êxodo capítulo 13, versículo 3, it was by the hand of the Lord that they were brought out of Egypt. que eles foram trazidos do Egito pela poderosa mão de Deus. God delivered his people in a time of great need. Deus, ele salva os seus filhos no momento de dificuldade. And God will deliver you in a time of great need if you trust him. E Deus vai agir na sua vida se você confiar nele no momento de His dificuldade. na hands sua are vida. strong and mighty. As mãos dele são fortes e poderosas. Psalm 50, verse 15 O Salmo 50, versículo 15, says, and call upon me in the day of trouble. clame pelo meu nome no dia da dificuldade. I will deliver you, Eu te salvarei and you shall glorify me. e você glorificar o meu nome. God delivered his people at the Jordan River. Deus, ele ajudou o povo de Israel quando eles estavam no Rio Jordão. After wandering in the wilderness for 40 years, Depois de ter passado pelo deserto durante 40 anos, it was now time to cross the Jordan River and go into the promised land. era hora de atravessar então o Jordão agora e entrar na terra da promessa. But the children of Israel had a tremendous problem. Mas o povo de Israel tinha um problema muito grande. The Bible tells us that the Jordan River was at flood stage. Que o Rio Jordão, naquela época que eles iam atravessar, estava num período de enchente, estava muito cheio. It was the worst possible time to try to cross the Jordan River. Era a pior época do ano para tentar atravessar o Rio Jordão. Have you found out that God often does his greatest works in very difficult times? Você já viu que Deus, ele tem um senso de humor de fazer as grandes coisas nos piores momentos? And Joshua said to the children of Israel, E Josué então disse para os filhos de Israel: he says, consecrate yourselves, consagrem vocês mesmos, dedicate yourselves. dediquem a sua vida, In other words, set yourself apart wholly unto the Lord. ou em outras palavras, o que ele estava dizendo é: entregue a sua vida agora nas mãos de Ask him Deus. to cleanse your heart of all sin Pede para que ele agora limpe o seu coração de todo o pecado. and get right with God E agora se conserte com Deus. and get right with other people. E conserte com outras pessoas também agora. Joshua said, for tomorrow the Lord will do amazing things among you. E aí a palavra de Deus diz que Josué disse que Deus no dia seguinte faria coisas maravilhosas no meio de nós.
And as the priests carried the Ark of the Covenant, E conforme agora os sacerdotes carregavam a Arca da Aliança, and as their feet stepped into the Jordan e River, conforme os pés deles tocaram dentro do rio Jordão, the water became like a wall on both sides. a água se tornou como uma parede de ambos os lados. And the children of Israel walked across the Jordan River on dry ground, E o povo de Israel atravessou pelo rio Jordão em terra seca. just as they walked across the Red Sea on dry ground. Assim como eles haviam já atravessado o Mar Vermelho em terra seca. This was a mighty miracle. Isso foi um milagre maravilhoso. And Joshua chapter 4, verse 24, E agora em Josué capítulo 4, versículo 24, tells us why God did this miracle. e aí diz pra gente do porquê que Deus fez esse milagre. He said, so that all the people of the earth might know Para que todos os povos da terra conheçam that the hand of the Lord is powerful, que a mão de Deus é forte, and so that you might always fear the Lord your God. a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. I think this is the greatest verse in the Bible Eu acredito que esse é um dos versículos mais importantes da Bíblia, about the invisible hand of God at work. a respeito da mão de Deus trabalhando. Do you have any mountains you think are uncrossable? Você tem alguma montanha na sua frente que você acredita que você não pode atravessar? You got any rivers you can't swim across? Tem algum rio que hoje está diante de você que você acredita que não pode atravessar? God specializes in things thought impossible, Deus ele é especializado em coisas impossíveis. and He can do what no one else can do. Ele pode fazer o que ninguém pode fazer. Trust God. Confie em Deus. Put your confidence in Him, Coloque a sua confiança nele. and you will see Him do things you cannot explain. E você vai ver coisas que ninguém vai poder explicar. His invisible hand will work in your A life. sua mão invisível vai trabalhar na sua vida. How many of you remember this little book, The Prayer of Jabez? Quem lembra esse pequeno livro, né, As Orações de Jabes? Bruce Wilkinson wrote this book in the year 2000. O Bruce Wilkinson escreveu esse livro no ano 2000. This is a book full of miracles. Esse é um livro que relata vários milagres. When I need encouragement in my faith, I go and read this book again and again. Quando eu preciso de encorajamento na minha vida, eu pego esse livro e eu leio ele várias vezes. On page 49, this is what the author wrote. Na página 49 foi o que o autor escreveu. Asking for God's hand upon us Pedir a mão de Deus sobre a nossa vida is our strategic choice é uma escolha estratégica to sustain and continue the great things God has begun in our lives. para sustentar e continuar as grandes coisas que Deus tem para as nossas vidas. That's why you could call God's hand on you Por isso que você pode pedir para que a mão de Deus esteja sobre você. the touch of greatness. E a gente pode dizer que isso é um toque de grandeza nas nossas vidas. You do not become great. Você não se torna grande, You become dependent on the strong hand of God. você se torna dependente da poderosa mão de Deus. Your surrendered need turns into His unlimited opportunity. A sua necessidade que é entregue a Ele, agora se torna para você em uma grande oportunidade de Deus. And God becomes great through you. E Deus ele se torna grande através de você. Do you remember the words of John the Baptist? Você se lembra das palavras de João Batista? In John chapter 3, verse 30, Em João capítulo 3, versículo 30, John the Baptist said, He must increase, ele disse, Deus deve crescer, but I must decrease. mas eu devo diminuir. John wanted to exalt the Lord. João ele queria exaltar o Senhor. And you will see amazing things happen in your life E você vai ver coisas maravilhosas acontecendo na sua when vida. you humble yourself before God Quando você se humilhar diante de Deus and pray, God, use me for your glory. e você ora, Senhor, me usa para a tua glória. Amen. In Psalm 144, verse 7, E no Salmo 144, verso 7, the Bible says, Send your hand from above a palavra de Deus diz, envia a sua mão dos céus and deliver me from the great waters. e me livra das grandes águas. In the book, I wrote about
something that happened when I was about 6 years old. E nesse livro eu escrevi algo que aconteceu na minha vida quando eu tinha 6 anos de idade. We were having a picnic and the children were in a stream swimming. A gente estava tendo um piquenique e as crianças estavam num riacho nadando. And my brother and my cousin walked out in the stream to where a tree had fallen down. E meu irmão e seu amigo caminharam até uma árvore que estava caindo dentro desse rio. And I wanted to follow them. E eu quis seguir eles. But I must have gone just a little bit a different way. E eu provavelmente fui por um caminho um pouco diferente do que eles fizeram. And I fell into a deep hole in the stream. E eu caí dentro de um buraco profundo que tinha nesse rio. And I was drowning. E eu estava afogando. And my uncle on the shore E o meu tio que estava na margem, saw me going up and down in the water. ele viu que eu estava subindo e descendo dentro da água. And he quickly grabbed me and brought me out of the water. E ele correu e ele me agarrou e me trouxe para fora da água. I believe it was the invisible hand of God at work in my life. E eu acredito que foi a poderosa mão invisível de Deus que estava trabalhando naquele momento. And when my oldest son Nathan was 3 years old, E quando o meu filho mais velho, Nathan, ele tinha 3 anos de idade, the two of us were fishing on the St. Lawrence River in New York State. e nós estávamos pescando em um rio lá em Nova York. And suddenly a very big storm came up. E de repente veio uma grande tempestade. And I wanted to make a straight line back to the cabin where we were staying. E eu quis andar em uma direção reta até a cabine onde a gente estava ficando. And I ran into shallow rocks in the river that I didn't see. E eu acabei indo por um caminho onde tinha pedras rasas nessa parte do rio. And the boat was stuck. E o meu barco então ficou preso no meio dessas And the pedras. wind was blowing. E o vento estava And soprando. the waves were coming against E us. as ondas estavam batendo contra a And I gente. couldn't go forward and I couldn't go back. E eu não podia nem ir para trás nem para frente mais. And I was afraid. E eu estava com medo nessa hora. And my little son, 3 years old, E meu filho de 3 anos de idade, was holding on to the back of the seat right behind me. ele estava segurando no assento que estava atrás de mim. And I heard him praying, E eu ouvi ele orando. Jesus, help us. E ele disse, Jesus nos Jesus, ajude. help us. Jesus nos ajude. Jesus, help us. Jesus nos ajude. And all of a sudden, the boat pulled loose. E de repente o barco saiu daquele lugar. The propeller on the motor was destroyed. A hélice que leva o barco adiante estava completamente destruída. But we were able to get back to the cabin. Mas mesmo assim ainda o barco foi até onde estava a nossa cabine. 2 weeks ago yesterday, Há 2 semanas, contando a partir de ontem, the father of the triplet boys, o meu filho que tem filhos trigêmeos, my son is a deputy sheriff in Collier County, Naples, Florida. ele é um chefe de polícia lá em Naples, na Flórida. And my son said he wanted to go out fishing with the boys. E o filho dele disse que queria ir pescar com os outros garotos. And another deputy sheriff had a boat and invited my son and the triplets to go with him. E outro chefe de polícia da cidade tinha também um barco e convidou eles para ir junto. They were 12 miles out in the ocean off of the coast of Naples. E eles estavam mais ou menos 12 milhas de distância da margem lá em Naples. And suddenly the boat was taking on water. E de repente começou a entrar água dentro do barco. And before long the boat was sinking. E não demorou muito, o barco começou a afundar. And my son and the triplets had to get into the water with their life jackets. E o meu filho e os seus 3 filhos gêmeos tiveram que colocar o life jacket e entrar na água. And the man who owned the boat called Mayday, Mayday, Mayday. E aí o dono do barco, ele chamou pelo rádio a emergência. And there was a couple, a husband and wife, retired from New Jersey. E aí tinha um casal daqui de New Jersey que estava na And they região. heard the Mayday call. E eles ouviram no rádio o pedido de ajuda. But they didn't know exactly where to go to get to this particular spot. Mas eles não sabiam para onde ir no meio do mar, para ir onde eles estavam. And the wife prayed. E a esposa, ela orou. And they went right to the spot to rescue my son and our triplet grandsons. E eles foram exatamente para o lugar onde estava o And it barco was on television down there. para resgatar. E My son isso estava sent até na me the televisão. report.
E meu filho me mandou então o relatório do que aconteceu. Psalm 144, verse 7 Salmo 144, verso 7. says, "Send your hand from above Diz: envie sua mão dos céus and deliver me out of the great waters." e me livre das grandes águas. And God did it. E Deus fez isso. And we give Him praise and glory. E a gente dá glória a Deus por isso. Amen. God's hand will guide you. A mão de Deus vai dirigir a sua vida. In Psalm 139, verse 9 and 10, No Salmo 139, versículo 9 e 10, David said, "If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost part of the sea." a palavra de Deus diz que Davi dizia: se eu pegar as asas da manhã e dormir e me for para as partes mais íntimas da cidade, Even there your hand will lead me, até ali a sua mão vai me guiar. and your right hand will hold me. E a sua mão direita me segurará. God's invisible hand will guide you. A mão visível de Deus, ela vai direcionar a sua vida. Trust Him. Confia nele. Ask Him for guidance. Peça a ele pela direção. He has a plan and purpose for your life, Ele tem um plano e um propósito para a sua vida. and you will be amazed. E você ficará maravilhado God will lead you to particular places. que Deus vai levar você para lugares particulares. He will cross your paths with people. Ele vai colocar no seu caminho outras pessoas. He will provide for you. Ele vai providenciar o que você precisa. A friend of mine wrote the foreword to this book, Um amigo meu escreveu as palavras de início desse livro. and he wrote that in this book you will discover happy coincidences. Ele escreveu dizendo que nesse livro você encontraria coincidências felizes. The world will say, "Well, that was a coincidence," O mundo vai dizer, isso era uma coincidência que aconteceu. but Christians will say, "No, it's the invisible hand of God at work. Mas os cristãos vão reconhecer que esse é o trabalho da mão visível de Deus. God will guide you." Deus vai te direcionar. In 1990, I was flying to California, Em 1990 eu estava voando para a Califórnia, but Chicago airport was all snowed and covered with ice. mas o aeroporto de Chicago estava completamente fechado, coberto de neve. And I was waiting in the Allentown airport, E eu estava no aeroporto de Allentown, na Pensilvânia. and I was reading a magazine about what God was doing in Russia. E eu estava lendo numa revista a respeito daquilo que Deus estava fazendo na Rússia. And this magazine was produced by the Slavic Gospel Association. E essa revista ela foi escrita pela Associação Eslávica de Cristãos. Communism in 1990 was falling in many of the former Soviet Union countries. E em 1990, nos anos de 90, o comunismo estava caindo na União And my Soviética. heart was so stirred with what I was reading. E meu coração estava assim tão movimentado por causa daquilo que eu estava lendo. And in the back of my Bible, where I keep long-term prayer requests, Eu sempre, na parte de trás da minha Bíblia, eu deixo pedidos de oração que são de tempo mais longo. I asked the Lord to give me the privilege of preaching the gospel in one of these former communist countries. E eu lembro que eu pedi a Deus que Ele me desse a oportunidade de um dia pregar em um desses países comunistas. The ice and snow cleared up in Chicago, A neve e o tempo limpou lá em Chicago. and I was able to fly to Chicago. E eu tive a oportunidade de voar para Chicago. I changed planes, Eu mudei de avião. and when I got on the plane, there was a man sitting in the aisle seat. E aí, quando eu sentei nesse avião, tinha um homem que estava sentado no corredor. The middle seat was empty, E o assento do meio estava vazio. and I was going to sit beside the window. E eu ia sentar perto da janela. And I wanted to share my faith with this man. E eu decidi que eu queria compartilhar minha fé com este homem. And I said to him, "I'm glad the ice cleared up." I said, "I'm thankful to the Lord that the ice cleared up." E eu disse para esse rapaz, graças a Deus que o gelo limpou, e eu dou glória a Deus porque agora não tem mais gelo. So I can fly to Chicago. E então eu podia voar. And when I mentioned the Lord, E quando eu mencionei a palavra Senhor, this man said, "You must be a Christian." e esse homem disse: você deve ser um cristão. I said, "I am." E eu disse: eu sou. He put out his hand to shake with my hand. E aí ele puxou sua mão e me cumprimentou. He said, "My name is Andrew Semenchuk."
E ele me disse, meu nome é Andrew Samonchok. He said, I'm the assistant director of the Slavic Gospel Association here in Wheaton, Illinois. Ele falou, eu sou o assistente, né, que cuida da Associação Eslávica Evangélica. I was absolutely amazed. E eu estava completamente maravilhado. I said, let me show you what I've been reading for the last 2 or 3 hours. Ele falou, deixa eu mostrar para você o que eu estava lendo nas últimas 2, 3 horas. And I got in my briefcase and showed him their E magazine. eu abri minha mala e mostrei para ele a revista. He said, I just came back from 18 days in Russia. Ele falou, eu acabei de voltar, eu tive 18 dias lá na Rússia. And I told him how I was praying that God would open the door in some communist country where I could go and preach. E eu disse para ele que eu estava exatamente orando agora a Deus, pedindo que um dia tivesse a oportunidade de pregar num desses países And he comunistas. encouraged me to keep praying. E ele me encorajou a continuar orando. He said, God will open the door. Ele falou, Deus vai abrir a porta. 1995, God opened a door in Albania. Em 1995, Deus abriu a porta na Albânia. 1998, I went to Russia and to Siberia Em to preach. 1998, eu fui à Rússia e à Sibéria. 2004, in the year 2000, I went to Ukraine. E no ano 2000, eu fui à Ucrânia pregar o Evangelho. And in 2004 to Romania. E em 2004, eu fui para a Romênia. People would say, that's a coincidence Aí as pessoas vão dizer, isso foi uma coincidência that you met that man on the airplane. que você encontrou com aquele homem naquele I say, avião. no, it was the invisible hand of God guiding. E eu digo, não, foi a mão invisível de Deus trabalhando na minha vida. God's hand will provide for you. A mão de Deus vai prover para a sua In vida. 1 Chronicles chapter 4, verse 9, Em 1 Crônicas capítulo 4, versículo 9, we read about Jabez. a gente lê a respeito de Jabes. And the Bible tells us Jabez called on the God of Israel. E a palavra de Deus diz que ele chamou ao Deus de Israel. And he said, oh, that you would bless me, Ele disse, oh, se o Senhor me abençoar, and that you would enlarge my border. e se o Senhor aumentar as minhas periferias, And that your hand might be with me, e que a sua mão esteja comigo, and that you would keep me from evil, e se você me manter do mal, that it may not grieve me. isso que não venha me entristecer. And God answered Jabez's prayer. E Deus ouviu a oração e respondeu a And oração. God will provide for you. E Deus ele vai providenciar na sua vida. In 1924, Em 1924, Dallas Seminary in Dallas, Texas was just getting started. o seminário de Dallas, lá em Dallas, no Texas, ele tinha acabado de começar. They only had 13 students, Eles só tinham 13 estudantes, but they had many, many bills. mas eles tinham muitas contas para pagar. And the bank was going to close them down if they didn't pay their bills. E o banco tinha decidido que ia fechar o seminário se eles não pagassem as And the contas. president of the seminary called for a prayer meeting. E o presidente do seminário chamou os funcionários, os estudantes, para uma reunião de oração. They needed the money by noontime that day. Eles precisavam do dinheiro até o meio-dia daquele dia. And a man by the name of Harry Ironside E um homem chamado Henry Ironside, was a board member, and he was in that prayer group. e ele era um dos membros da diretoria desse seminário, e ele estava nessa reunião. This is what he prayed. E foi isso que ele orou. He said, Lord, we know you own the cattle on 1,000 hills. Ele disse, Senhor, nós sabemos que Tu és dono do gado nas montanhas 1000. And we pray that you will sell some of those cattle and give us the money. E nós vamos orar agora que o Senhor venda alguma dessas vacas e nos dê o dinheiro. And while they were praying, E enquanto eles estavam orando, a Texas cattle rancher um homem que era dono de um rancho de vacas, had just sold 2 railroad carloads of cattle. ele tinha acabado de vender, né, dois trens completos de vaca. And he believed God wanted him to give that money to the seminary. E ele acreditava que Deus tinha direcionado ele para dar o dinheiro daquela venda para aquele seminário. And when the secretary saw the check, E quando a secretária viu o cheque, she thought, I better go and interrupt the prayer meeting. ela falou, é melhor que eu vou lá e pare com essa reunião de oração. So she knocked on the door, Ela bateu na porta. and the president of the board came and spoke to the E secretary. o presidente do seminário saiu e veio e conversou com a secretária. And she handed him the check.
E ela deu para ele o cheque. And he recognized the cattle rancher's name. E o homem reconheceu o dono daquele gado That pelo nome. it was a legitimate check. Era cheque legítimo. And it was the exact amount of money they needed to pay their bills. E era o valor exato que precisavam para pagar suas contas. And the president said to Harry Ironside, E o presidente disse para o Henry Ironside: your prayer's been answered. a sua oração já foi ouvida. The Lord sold the cattle, Harry. O Senhor vendeu as vacas. And you say, well, that kind of thing doesn't happen in my life. E você vai dizer: mas esse tipo de coisa não está acontecendo na minha vida. But if you trust the Lord, you will see amazing things happen. Mas se você começar a confiar no Senhor, você vai ver coisas maravilhosas. Deus vai providenciar para a sua vida. And the Lord's hand can heal. E a mão de Deus, ela pode curar. Amém. I just in November had my 3rd back surgery. Em novembro eu tive minha 3ª cirurgia nas costas. I've now had 10 different surgeries on different parts of my body. Agora até hoje eu já tive 10 cirurgias diferentes em diferentes partes do meu And corpo. yet God keeps healing me. E Deus continua me trazendo a cura. I tell people that I'm getting so many new parts Eu digo às pessoas que eu estou recebendo tantas partes novas that I'll be good for another 200,000 miles. eu vou estar pronta aí para mais uns 200 mil milhas de trabalho. When you need healing, ask the Lord to heal you. Quando você precisa de cura, peça ao Senhor. He can heal without Ele pode medicine curar. and without doctor. E sem medicina e sem doutor, se ele quiser. But sometimes he uses doctors and medicine. Mas às vezes ele vai usar a medicina e os doutores também. Luke was the great beloved physician. Lucas era um grande médico, amado de Jesus. And remember this, E lembra isso. if God doesn't heal you, Se Deus não te curar, he can give you sufficient grace Ele vai te dar graça so you suficiente can carry on in spite of your problem. para que você continue vivendo a sua vida de uma maneira abundante, mesmo que você ainda tenha And um you can problema. still be a powerful witness for E que Jesus você Christ. ainda possa ser um poderoso, né, evangelista, testemunhando aquilo que Deus fez na sua And vida. God's hand can save us. E a mão de Deus pode nos salvar. The beautiful hands of Jesus A mão linda de Jesus were used to pick up children so he could bless them. foi usada para pegar as crianças no colo e abençoar a vida dela. But the beautiful hands of Jesus Mas as mãos lindas de Jesus, also had nails driven through them. mas também teve pregos cravados no meio dela. He died for your sins on the cross. Ele morreu pelo seu pecado. Né? He was buried Ele foi enterrado and he was raised from the dead. e ele ressuscitou dos mortos. And if you ever doubt whether God loves you, E se você alguma vez duvidar se Deus te ama, just picture Jesus hanging on the cross. só imagine Jesus pregado na cruz. He could have